E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda mais sobre Multilayer Perceptron, especificamente a aplicação disso na GANs, né? Na verdade, o que a gente vai falar aqui é atualmente GANs, essa equação aí relacionada a GANs. Eu vou explicar com mais detalhes agora como funciona, se não ficou claro ainda. E lembrando que a gente está seguindo aqui, tentando explicar algumas coisas que são importantes naquele artigo que a gente estava lendo sobre a forma como fazer quadrúpedes que andam de forma natural, um sistema de inteligência artificial para games, né, no caso. E aqui é a equação padrão de GANs. Eu citei o artigo, eu citei o artigo antes, né, do Young Goodfellow e seus amigos. Então, o que essa equação relativamente grande vai dizer? Primeiramente, o x é um input relacionado a dados, beleza? Pode ser imagens, por exemplo. O g é uma parte importante, que é uma função diferencial dos parâmetros de um sistema de multilayer perceptron. E o D é uma segunda camada que também é relacionada ao multilayer perceptron. Só que a parte G e a parte D são diferentes. A parte G ela gera imagens para o sistema. Então a parte G, baseada nos dados prévios do sistema, que é relacionado a PZ, a gente chama de prior. Então esse PZ, ali na parte da equação da direita, que eu vou mostrar mais pra frente, significa prior, né? Que são as imagens do banco de dados original. Por exemplo, eu pego imagens reais de pessoas, esse vai ser chamado prior. Imagens reais que eu coloquei no sistema. A segunda camada ali vai ser o discriminador, que ele vai discriminar entre as imagens do sistema entre real e falso, né? Então, é basicamente isso. Se funciona como discriminador. Então, tem uma parte desse algoritmo que vai gerar as imagens e outra parte discriminar entre as imagens. Então, é basicamente isso. Discriminar entre as duas. E o algoritmo do artigo, ele é esse. Não é tão complexo quanto parece. A gente vai por partes. Então, a primeira parte é mais fácil. Vai dizer para inicializar o sistema, né? Então, você vai ter um mini batch, que basicamente são sessões relacionadas ao treinamento nas imagens. Você vai ter um valor M, né? Que tem a ver com mini batch, né? Então você vai ter ali uma distribuição relacionada a esses mini batches, né? Baseados no prior que eu disse, que são imagens, né? Então você vai ter uma distribuição relacionada às imagens do sistema. Pode ser imagens de pessoas, de cachorros, de gatos, não importa. Então a parte de cima é relacionada às imagens que você colocou no banco de dados do sistema. São as imagens que você coletou na internet, não importa. Vamos supor que você coletou 5.000 imagens e colocou no sistema. A gente chama isso de prior. PG of Z. Que é a parte em vermelho. Então a parte em vermelho, de novo, são as imagens anteriores do sistema, que são as imagens reais que você pôs no sistema, na internet, tirando foto, enfim, não importa. A parte em verde é o dado gerado. Então, do PZ, que é o prior, então, das imagens que você colocou no sistema, que são as reais, você vai, a partir delas, aprender como elas funcionam, o padrão delas, fazer o aprendizado relacionado a elas no programa, e o programa vai aprender a reconhecer padrões da imagem, de faces, e vai tentar gerar imagens a partir desses dados. Imagens artificiais, então imagens que tecnicamente não existem, entre aspas, na vida real. Então, a partir do prior, ele vai gerar imagens não randômicas, mas imagens a partir desse prior. E aqui tem um post aqui da Google Code, que eu vou usar aqui para mostrar como funciona. É bem pequenininho o post. E vai mostrar como funciona a GAN na prática de uma forma mais visual, né? Então a gente tem os dados gerados, nesse caso a partir do prior, que são as imagens originais de pessoas, por exemplo. Nesse caso está usando dinheiro como exemplo, né? Vamos supor que você quer usar imagens de dinheiro. A real, que está na direita, e a falsa, que está na esquerda. Então dá para ver que ali que não é dinheiro ali na esquerda, né? Isso é óbvio, né? E aí vai ter o discriminador. O G ali
esse generate the data é o G, na nossa equação aqui. É o G. Então a parte do G aqui, da função G, é o discriminador. Não, é o dos dados gerados. O D é o discriminador, lá naquela equação. Então o G são os dados gerados, D é o discriminador. Voltando aqui, o D, né? Então, minimização, maximização de D e G, né? Discriminador e gerador de imagem. E vai falar aqui que conforme o progresso do treinamento, né, o gerador cada vez fica mais perto de produzir uma imagem correta, né? Então com o tempo dá pra ver que a imagem de cima obviamente é falsa, mas vai ficando melhor, né? Tá mostrando 10 ali, uma cara de feliz. Não é o Benjamin Franklin, mas pelo menos tá melhor. Então, na prática, gente, das notações que a gente viu, a parte gerada vai ser a partir dos dados do PData, que são as imagens reais. Não, pera, deixa eu voltar aqui se eu estou falando errado. O prior é a imagem original, é relacionado às imagens originais, uma distribuição de imagens originais, pode ser 5.000, 10.000, não importa. E ali de baixo são as imagens geradas, a partir dos dados que você deu para o sistema. Você vai gerar uma probabilidade desses dados, né? A partir do prior você vai gerar uma probabilidade desses dados de gerar uma imagem mais possível parecida com a que você está pondo, né? Mas de uma forma diferente. Então uma imagem totalmente gerada artificialmente, né? Uma imagem que não existe tecnicamente. E se você conseguir de um banco de dados, por exemplo, de pessoas, você fazer uma imagem que não tem nada a ver com nenhuma dessas pessoas. Enfim, com o tempo vai aprendendo o sistema a discriminar, o discriminador ele vai discriminar entre real e falso, até que ele perde. Então, o objetivo do discriminador é que ele não consiga distinguir entre falso e real, da falsificação e da realidade. Então, o discriminador nesse momento, até nós, não conseguimos distinguir qual nota é real, se ela é da esquerda ou da direita, se trocasse. Então, a questão é que a gente não consegue discernir qual é real, tá dizendo, né, que o discriminador perdeu, que ele não consegue mais discriminar corretamente entre falso e real. Mas o discriminador é muito importante, porque é ele que vai fazer o sistema realmente funcionar, porque ele vai dizer, não, essa imagem aqui eu não consigo descrever qual é real e qual é falso. Então, por isso que é um modelo adversário, né, porque ele meio que luta contra si mesmo para o discriminador perder. E a arquitetura, de novo, usando o blog da Google, você vai ter o input randômico, que vai ir para o gerador. Esse input pode ser relacionado às imagens do prior. Então você vai ter um input randômico, que pensa numa matriz randômica de sinapses, entre aspas, e ali em cima vai ter as imagens reais. Então você vai ter as imagens reais, que poderiam ser 5 imagens de pessoas reais, e aí de baixo o gerador que vai usar essas imagens do prior, né, para gerar imagens falsas, entre aspas. Só que falsas, mas muito bem, que vai aprender a fazer imagens muito bem falsas, né, muito bem falsificadas. E no fim vai ter o discriminador. O discriminador vai tentar ver qual que se essas imagens são reais ou não, né? E vai ter uma função aí para medir isso daí, que vai ser a função de erro, né? Da geração das imagens e da discriminação. Então, o discriminador ele vai lutar contra o gerador para quem realmente ganha. No final, quem tem que ganhar é o gerador, né? O gerador de imagem tem que ganhar. A ponto de discriminador não saber que imagem é verdadeira. Então, de novo, o objetivo de GANs, pelo menos do seu artigo original, é a partir de dados reais gerar dados falsos, só que se parecem com os reais. No fim, você quer gerar uma imagem de uma pessoa artificialmente. De não numa forma artística. O nosso cérebro consegue fazer isso. Quando eu estudava desenho, quando você estuda desenho, eu para falar por prática para mim, que você com o tempo você consegue gerar uma imagem de uma pessoa na sua cabeça. Então, com base de tantas vezes que você desenhou uma face, né, para você aprender a desenhar, por exemplo, um rosto muito bem, desenhar muitos rostos de várias pessoas, várias idades, o grotesco e o belo, né, até você conseguir desenhar velhinhos, pessoas, crianças, que é difícil, né, não, na verdade,
Não, eu lembro que crianças era mais difícil de desenhar. Bebês, na verdade. Lembro de um animador famoso da Disney que eu fazia curso. Não era o curso dele, a aula dele de animação. E ele falava que bebês são muito difíceis de desenhar por causa que velhinhos são mais fáceis de desenhar porque você consegue facilmente é, colocar as partes relacionadas à velhice, né? Mas bebês é um pouco mais difícil. Embora na prática não seja tanto assim. Mas enfim, você consegue gerar imagens falsas, entre aspas, imagens artificiais. Você mesmo, a partir do conhecimento que você já teve de desenho, você consegue criar uma imagem totalmente, sabe, gerada na sua mente. Você, sei lá, imaginou uma pessoa baseada no que você já viu, né? Você consegue imaginar uma pessoa e desenhar. Então é basicamente isso que você está fazendo, só que de uma forma computacional. E é basicamente isso. Então você vai ter as imagens reais, um input randômico que vai agir nessas imagens geradas a partir do banco de dados de imagens reais e gerar essas imagens falsas que vai para o discriminador. O discriminador vai ter que saber se as imagens são falsas ou não, até ele perder. O objetivo de GANs é o discriminador perca, né? Então, vamos parar por aqui. Deu 11 minutos já e no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais relacionado ao algoritmo deles de GANs, né? Que não é muito difícil. Então era isso, até o próximo vídeo.